Falando sobre essa questão do isolamento social e das medidas adotadas pelo poder público, nós vamos conversar a partir de agora ao vivo com o médico e professor da Universidade Federal do Estado do Piauí, Marcos Sabri. Ele está aqui ao vivo, vai conversar com a gente sobre essas medidas que estão sendo tomadas no combate à pandemia de coronavírus. Boa tarde, doutor Marcos, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Quero começar lhe perguntando como é que o senhor avalia essas medidas que são anunciadas constantemente, que são incrementadas pelo poder público na tentativa de se barrar a pandemia? Veja, é preciso que nós separemos o que é distanciamento social do que é isolamento. São duas medidas que precisam ser ponderadas, aplicadas para cada realidade. Agora, antes de se aplicar, nós percebamos a diferença entre preparação e pânico, né? A população não precisa entrar em pânico, o poder público está tomando todas as medidas necessárias, tanto na mitigação, por assim dizer, como na contenção dessa epidemia, e todas as medidas, desde um amparo às pessoas que vivem em condição de rua, até as pessoas que têm sintomas, até aqueles que se tornam graves, e até aqueles que eventualmente vão precisar de um tratamento intensivo. A preparação, ela já faz tempo que no poder público sucedeu, né, a um primeiro momento de ansiedade, mas o governo avança, toma todas as medidas necessárias. Acredito que o sistema está preparado para lidar com esse desafio mundial. Qual seria essa diferença, então, doutor, entre o isolamento social e o distanciamento social? E, neste exato momento, qual seria o mais adequado para a nossa realidade piauiense? Essa pergunta, né, qual é o mais adequado, ela é uma pergunta extremamente importante, é isso que os gestores estão buscando responder a cada dia, se pautando nos números, não só em termos de estimativa, mas acompanhando os números reais da cidade de Teresina. Recentemente foi criado um comitê pelo prefeito exatamente para acompanhar isso de perto. Então, essa diferença, né, para ficar bem claro, o isolamento é uma coisa, o distanciamento social é outra. Esse é o primeiro ponto, que existem duas medidas diferentes. Então, vamos ressaltar primeiro o chamado distanciamento social. Essa é a medida, digamos, mais branda. Nós precisamos nos acostumar com essa ideia, porque vai permanecer. Que é previsto para daqui a 2 semanas, daqui a 8 semanas, ninguém sabe exatamente, mas mesmo passando a epidemia durante vários meses, as pessoas vão ter que se habituar a medidas de distanciamento social. Todos nós já sabemos mais ou menos como é, afastar 1,5 m, 2, filas com separação, mesas em restaurantes com separação, medidas como álcool em gel em todos os locais, lavar as mãos o mais possível, né, durante pelo menos 30, 40 segundos com água e sabão, enfim. Essas medidas que visam distanciar um contato de outro, mas não fechar um estabelecimento, nem fechar uma pessoa dentro de casa. Então, são medidas diferentes. Visam o mesmo objetivo: combater, mitigar a propagação dessa epidemia. Porém, cada uma tem o seu alcance, tem suas limitações e tem suas indicações específicas. Uma cidade, por exemplo, viveu uma explosão de casos. Naquele momento, naquela situação, precisa fazer mesmo o chamado lockdown, quer dizer, fechar tudo e as pessoas ficam em casa, não circulam nem em logradouros públicos, enfim, uma medida adequada para aquela situação. A situação do Brasil precisa ser vista de perto. Nós temos aqui São Paulo, temos Pernambuco, temos o próprio Ceará, Amazonas, estados que têm uma situação bastante diferente dos demais estados do Brasil. Acredito que cada governador, cada prefeito, olhando para os seus dados locais, olhando para estimativas, né, muito bem fundamentadas, no Brasil inteiro, todos eles vão tomar decisões mais específicas, onde é necessário um fechamento, um isolamento, ou até mesmo um lockdown, e onde vai ser feita apenas uma recomendação de distanciamento social. Essa resposta, desculpa se eu não estou respondendo ela diretamente, é altíssima responsabilidade. Eu acredito que só quem tem todos os dados, só quem tem os mecanismos de acompanhamento, no caso, governadores e prefeitos, é que devem responder essa pergunta em definitivo.
Doutor Marcos, aproveitando também sua participação, gostaria de lhe perguntar qual seria a sua recomendação neste exato momento para a população piauiense e teresinense em especial, observando a evolução da pandemia em nosso território aqui da capital do estado do Piauí. Qual seria a sua recomendação para o público de casa? Bom, em primeiro lugar, é preciso que nós separemos o que é preparação do que é pânico. Eu preciso insistir nisso porque, assim, as pessoas que são nesse tema, elas estão tão ansiosas com esse tema, que muitas vezes envolve o que a gente chama de visão tubular. Elas olham muito para um ponto e acabam esquecendo medidas, às vezes, mais relevantes. Dá um exemplo prático para você. Chega em casa, não chegou perto de ninguém, chegou de máscara, não cumprimentou ninguém, mas entra em casa usando o mesmo sapato que usou na rua. Às vezes a pessoa está tão focada numa coisa e esquece que precisam outras que são básicas também. Então, vamos lá. O que eu recomendo? Primeiro, não entre em pânico. Segundo, vamos separar o que é lockdown, o que é distanciamento. Terceiro, medidas práticas. Uma delas é quando chegar em casa, não usar o mesmo sapato, não permitir que o calçado entre em casa, trocar de preferência antes de entrar em casa, não cumprimentar ninguém, mesmo que a pessoa tenha feito um teste hoje, tenha dado negativo, ainda assim a recomendação é que ela mantenha o distanciamento de 1,5 m, 2 m, não abrace, por mais que seja difícil isso, mas não abrace os idosos, não abrace as outras pessoas, esse distanciamento, mesmo que não tenha nenhum sintoma, mesmo que não tenha nenhum caso confirmado. Fora isso, é seguir as recomendações da Prefeitura e do Governo do Estado. Ok, doutor Marcos, muito obrigado pela sua participação. Uma excelente tarde para o senhor. Retorne mais vezes assim que é necessário. A gente tem sempre um espaço para o senhor, tá bom? Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos.